Abril 13. 1 Samuel 13. Vamos. 1 ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, ele escolheu para si 3 homens de Israel. Já estava se sentindo mais confiante. Foi enfrentar os filisteus. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas, filho dele, em Gibeá de Benjamim. Gibeá era um local importante. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Ele achou que aquilo já bastava para ele. Jonatas, o filho de Saul, derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra. Já contava todo mundo. Ouçam isso, os hebreus. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Depois daquilo, o Saul resolveu convocar o povo de novo. Ele tinha mandado todo mundo embora, porque ele viu que a coisa ia ficar ruim pro lado dele. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. Era um bocado de gente. 30.000 carros. São 30.000 pessoas tomando conta desses carros, dirigindo esses carros. E mais 6.000 cavaleiros. E povo e multidão, como a areia que está à beira-mar. Nossa, era muita gente. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Evan. Micmas era onde o Jonatas havia derrotado os filisteus, a guarnição dos filisteus. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nos penhascos e nos túmulos e também nas cisternas. Nossa, estavam super apavorados, estavam se escondendo em qualquer buraco que aparecesse, com medo dos filisteus. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, fugiram. E o povo que permaneceu com Saul, este ainda em Gilgal, se encheu de temor. A situação estava ruim ali. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Porque Samuel, quando ungiu Saul, tinha dito para ele: quando você tiver algum problema, você vai esperar 7 dias. Vai mandar um mensageiro, vai esperar 7 dias até eu chegar. 7 dias se completam às 6h30. Porque o dia lá conta de 6, né, do pôr do sol ao pôr do sol. 6 horas a 6 horas, vamos botar assim. Tinha que esperar. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo. Não vindo Samuel, o povo se espalhou. O povo foi embora. Não aguentou mais esperar. Desertou. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu ofertas queimadas, o que não era da sua competência. Ele não podia fazer isso. Somente um Samuel poderia fazer isso. Ele não podia como rei. Ele ultrapassou as funções dele porque ficou com medo de perder o povo. Queria conquistar Deus através das ofertas queimadas e das ofertas pacíficas. Só que Deus, Ele gosta que a gente obedeça. Mal ele acabou de fazer isso, chegou Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo. Decidiu sozinho, não consultou a Deus: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor Adonai. E forçado pelas circunstâncias, ofereci ofertas queimadas. Ele, em vez de pedir perdão a Samuel pelo que ele tinha feito de errado, ele procurou se justificar. Isso pior do que errar, querer justificar o erro.
é melhor falar, olha, eu errei, realmente, eu fiquei apavorado, desculpa, eu não sabia mais o que fazer, e eu sabia que eu não devia. Ele sabia que ele não podia fazer aquilo, mas ele se assustou. Muitas vezes nós somos assim, impacientes, não aguentamos esperar a resposta de Deus, o tempo de Deus. Samuel tinha dito 7 dias, mas ainda que se passassem os 7 dias, ele não podia ultrapassar a função dele de rei para fazer uma função que não era dele. Ele estava usurpando a função do sacerdote. Ele não podia fazer isso. E nós precisamos aprender, tudo que está aqui é para a nossa instrução. O que nós vamos aprender aqui? Não podemos fazer, não importam as circunstâncias. O Saul se justificou dizendo, forçado pelas circunstâncias, eu então tomei essa atitude, se justificando. Não podemos fazer isso. Nós temos que esperar o tempo de Deus, a resposta de Deus. Isso é a verdadeira sabedoria, ter paciência de esperar o tempo. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento você adquire estudando, aí são informações. Você adquire aquele monte de informação e junta e coloca na sua memória. E aí quando você precisa, você joga. Agora, o que é sabedoria? É saber como é que você vai botar para fora todo esse conhecimento que você adquiriu. O momento certo, a hora certa, o jeito certo, o tempo certo. E se deve fazer isso ou não. Isso está intimamente ligado à paciência. A paciência é a chave da sabedoria. O paciente espera até o momento oportuno, porém, ele vai ter os frutos. Deu a justificativa para Samuel, então Samuel disse para Saul, procedeste neciamente. Neciamente é burramente, eufemismo para burro, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor Adonai confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha que coisa grave. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor Adonai buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Essa desobediência custou caríssimo ao Saul. E a nós também custa caro, é que a gente não faz a relação, a ligação entre a nossa desobediência e as coisas que nos acontecem. As pessoas em geral não fazem essa relação. Se começarem a fazer, vão ver que é mais sábio obedecer. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Só sobraram 600 homens com Saul. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimais. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, para a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Horon e a terceira o caminho do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de ir até os filisteus para amolar a relha do seu arado, a enxada, o machado e a foice. Naquela época, os filisteus dominavam a tecnologia do ferro. Então, para ter o arado todo amolado, funcionando direitinho, eles dependiam do trabalho do inimigo, até para ter armas. Para que os hebreus não façam espada nem lança, os filisteus tinham dito. Estavam, pois, embotados os fios das relhas, quer dizer, tudo enferrujado, das enxadas, dos forcados e dos machados, e não se podia nem fazer nada com eles.
Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Eles dois tinham, mas o povo não tinha. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. E vai ter a guerra agora.